ficar. E o enquadramento pega de onde? Olá, estamos ao vivo aqui em mais um Diário da Crise, promovido aqui pelo Estadão, na página do Facebook e também no site do Estadão. Eu sou Yuri Pita, sou editor do site de política do Estadão e estou aqui com o Fausto Macedo, repórter da editoria de política aqui do jornal. Tudo bem, Fausto? Tudo bom, Yuri. Bom, Fausto Macedo é um repórter que dispensa apresentações, é um dos mais veteranos jornalistas do país que entende muito de investigação, de sistema judiciário e é o repórter principal do Estadão na cobertura da Operação Lava Jato. Hoje saiu a sentença que condenou Marcelo Odebrecht a 19 anos e 6 meses? 4 meses. 4 meses. 19 anos e 4 meses de prisão, uma sentença que era bastante esperada, né, Fausto? Já era aguardada, o juiz federal que conduz a Lava Jato em primeira instância em Curitiba aplicou essa pena, atribuindo a Marcelo Odebrecht 3 crimes: corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa, os mesmos crimes que ele atribuiu e pelos quais ele aplicou penas para os empreiteiros de outras grandes construtoras envolvidas no esquema da Petrobras. Para fazer uma lista de quais empreiteiros já foram presos, vamos citar aqui, além de Marcelo Odebrecht, 19 anos e 4 meses, como a gente disse aqui, Sérgio Cunha Mendes, da Mendes Júnior, 19 anos e 4 meses também, Gerson Almada, da Engevix, 19 anos, o Léo Pinheiro, da OS, 16 anos e 4 meses, Dalton Avancini, da Camargo Corrêa, 15 anos e 10 meses, e Dário de Queiroz Galvão, da Galvão Engenharia, 13 anos e 2 meses. Desses aqui, o Fausto, se eu não me engano, só o Marcelo Odebrecht continua preso lá em Curitiba. Os outros estão com restrições, com prisão domiciliar e medidas cautelares, não é isso? Exato, exato. E fora isso, outros 2 empreiteiros que foram alvo de operações da Lava Jato, Otávio Azevedo, da Andrade Gutierrez e Ricardo Pessoa, do UTC, eles já estão com acordo de delação premiada e não foram condenados ainda. Ainda não tem sentença dos condenados, só o Dalton Avancini é que já assinou um acordo de delação premiada, não é isso, Fausto? Isso. Eu queria ressaltar, Yuri, um detalhe de que essa não é uma sentença definitiva. Exato. Para o empresário Odebrecht, né? Cabe recurso, certamente a defesa vai recorrer ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Que fica lá em que Porto tem a Alegre. jurisdição sobre a Justiça Federal na região sul do país, né? Então ele pode recorrer, a defesa alega que ele não cometeu nenhum crime, o advogado de Marcelo Odebrecht, Nabor Bulhões, tem reiterado isso, reiteradas vezes, alegando isso, que ele não cometeu nenhum crime e que tudo não passa de um jogo de palavras dos acusadores. Mas a sentença é taxativa, a sentença é categórica, o juiz Moro viu provas cabais do envolvimento do empresário no esquema de cartel e corrupção na Petrobras. E a sentença fala em cifras muito grandes, né, Fausto? Se eu não me engano, eram 35 milhões de dólares e uma outra parcela em reais, quase 108 milhões de reais. Em propinas, segundo a sentença do juiz Moro. E a gente tem uma outra questão importante da sentença, Fausto, que eu queria que você explicasse para os nossos internautas. O juiz Sérgio Moro recomenda que a Odebrecht, a empresa, faça um acordo de leniência com os órgãos do governo. O acordo de leniência é um acordo que a empresa admite crimes em relação à administração pública, não é isso? Isso. Ela tem o mesmo caminho que a delação premiada na pessoa física, né? A leniência é para a pessoa jurídica. Em todas as sentenças da Lava Jato, o juiz federal de Curitiba tem recomendado, no caso das empreiteiras, que elas busquem os órgãos públicos, CAD, o próprio Ministério Público Federal, para que façam um acordo de leniência, que a primeira cláusula já é a admissão de culpa, de cartel, né? E nesse acordo teria que revelar todos os crimes praticados por seus executivos, não só os que foram condenados nesta ação, como outros executivos eventualmente envolvidos e que a empresa tenha conhecimento,
e que também instale na empresa um sistema de compliance rigoroso. Pois é, e vale lembrar que também, por parte do governo federal, quem participa desses acordos de leniência é a Controladoria Geral da União. E aí tem uma disputa política em Brasília que envolve o Tribunal de Contas da União, que quer participar dos acordos de leniência. A regulamentação que foi feita exclui o Tribunal de Contas da celebração do acordo e que só posteriormente entraria. E aí é uma discussão muito mais política do que jurídica, né, Fausto? Exato. Na minha opinião, eu acho que quem não deve nunca ficar de fora de um eventual acordo desse é o Ministério Público Federal, que é o titular da ação penal e é quem deve conduzir esse tipo de negociação. Uhum. O Fausto, uma outra questão que é importante a gente destacar, eu queria que você fizesse uma análise para os nossos internautas. Muito se fala de alguns empreiteiros já condenados que ainda estariam negociando delação premiada, não fizeram ainda delação premiada, e um dos pontos que estão sendo considerados pelas defesas desses acusados, e agora alguns condenados, é a questão do cumprimento da pena a partir da decisão de segunda instância. O que isso significa para explicar para o leitor? Hoje, Sérgio Moro condenou, por exemplo, Marcelo Odebrecht, como já fez a condenação de outras pessoas investigadas na Lava Jato. Como o Fausto explicou, cabe recurso, vai para o TRF, lá da 4ª Região, que fica a sede em Porto Alegre, que é responsável pela região sul. Se os desembargadores do TRF, na 4ª Região, confirmarem a sentença, já pode mandar executar a execução, já pode executar a pena, independente de que o acusado, o condenado, pode continuar recorrendo, mas vai continuar recorrendo na prisão. Essa posição, novo entendimento do Supremo, Yuri, causou um tumulto, sobretudo na área política, sobretudo na área do chamado colarinho branco. Nós tivemos hoje o ex-senador Luiz Estevão, se apresentou, que não tinha escapatória, foi uma decisão, o ministro Fachin mandou para a Justiça Federal em São Paulo executar a partir do entendimento do Supremo. Então, o ex-senador se apresentou porque não tinha outro caminho a seguir. Fazer mais, né? E hoje em dia, pensar em fugir do país caminho errado, né? Porque hoje a vigilância no mundo inteiro é extraordinária. Não tem mais a hipótese de alguém imaginar que vai ficar foragido por tempo indeterminado. No início dos anos 2000, o ex-juiz Nicolau dos Santos Neto ficou foragido 8, 9 meses e se apresentou, não aguentou mais ficar. E não tínhamos essa vigilância que hoje o mundo inteiro tem. Sem dúvida, não tinha essa capacidade, essa capilaridade que as redes sociais oferecem, em termos de qualquer pessoa, se conseguir flagrar um foragido, faz uma foto e em instantes isso já está circulando. Você estava falando isso e, de fato, a gente tem casos históricos aqui no Brasil. PC Farias, por exemplo, nos anos 90 ficou mais de ano foragido, se eu não me engano. Salvatore Cacciola, que também foi para a Itália, aí pelo fato de ter cidadania italiana, mas acho que, como você bem observou, esse tipo de esquema de conduta mirabulosa está mais difícil. Né? Assim como o criminoso do colarinho branco que manda dinheiro para o exterior e acha que não vai ser descoberto, isso acabou desde o 11 de setembro. Há um acordo expresso entre os países de municiar os outros com informações sobre contas sob suspeita. Então, e as instituições brasileiras têm funcionado nesse tipo de acordo, né? Nessas colaborações, a gente viu muita coisa em relação à Suíça, por exemplo. O próprio caso do Odebrecht teve muita colaboração entre Brasil e Suíça. O Ministério Público Federal tem uma pegada muito forte nessa linha, o DRCI, que é o Departamento de Recuperação de Ativos do Ministério da Justiça também, em que pese que, neste caso da Odebrecht, houve uma contestação da defesa com relação à forma como a documentação foi enviada para o Brasil. Mas, no mérito, as provas têm validade conforme entendeu o juiz do caso. E, Fausto, o que dá para a gente esperar de próximos passos da Operação Lava Jato? Aí fazer uma separação. Ainda tem muita coisa acontecendo em Brasília, no âmbito do Supremo, tem muito inquérito em curso relativo a autoridades que têm foro privilegiado, deputados, senadores, ministro de Estado e por aí vai. Agora, no âmbito da operação lá em Curitiba, no que está sob responsabilidade do juiz federal Sérgio Moro e da Força Tarefa do Ministério Público Federal no Paraná, o que
O que ainda eles estão trabalhando e o que se pode esperar da ação deles? No Supremo, como você bem lembrou, no ano passado o Procurador-Geral Rodrigo Janot pediu e o Supremo autorizou a abertura de investigações envolvendo aí dezenas de parlamentares, né, deputados e senadores, e no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, governadores. Na primeira instância, em Curitiba, ainda estão em curso dezenas de inquéritos envolvendo outras empresas, outras pessoas físicas, outros dirigentes de empresas públicas, doleiros. Isso ainda vai ter um desdobramento grande. Embora, aparentemente, os nomes das grandes empresas já estejam aí colocados nestas ações, né? Uhum. E, claro, tem todo um bastidor político muito forte, de muita preocupação entre os políticos sobre o teor de outras delações que podem ser feitas e de como vão correr esses processos no Supremo. No Supremo, por enquanto, o único réu, que é uma única autoridade que já virou réu, é o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né, Fausto? Os outros ainda estão ou em fase de inquérito... Já houve denúncia, né, em alguns casos, mas que tenha sido recebida é o caso do presidente da Câmara. Foi aceita, né? Pelo Supremo, exatamente. E que tem aí nas costas mais outros procedimentos já, né? Outros... Exato. Uma nova denúncia, uma inclusive, nova acabou denúncia. de ser recebida pelo Supremo, acabou de ser feita uma nova denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República. E o detalhe curioso de que a mulher do Eduardo Cunha, a Cláudia, a defesa está pedindo, não, fica aí no Supremo a investigação. Porque o Janot, que é o contrário, o né? Janot, o procurador-geral, quer que manda para a primeira instância. Todo mundo tem medo da pena pesada do juiz de primeira instância, né? E, de fato, nesse caso em específico, isso porque a mulher do Eduardo Cunha não tem foro privilegiado. Né? Vai ser difícil segurar isso no Supremo. Bom, a gente encerra por aqui. Fausto Macedo, repórter do Jornal Estado de São Paulo. Fausto, obrigado. Tem muito trabalho pela frente ainda ao longo do dia. Muito obrigado a você que nos acompanhou. A gente tem feito o Diário da Crise aqui na página do Facebook do Estadão e no site estadão.com.br. Todo dia, algum jornalista, algum convidado, analistas políticos falam sobre o atual momento do país, seja a Operação Lava Jato, seja outras operações da Polícia Federal e do Ministério Público e a crise política propriamente dita em Brasília, que também está muito quente. Um abraço a todos, até mais.